Oi, vamos ver se arruma comigo pra colocar milho pras galinhas. Eu vou fazer aqui a rotina que eu sempre faço. Quer dizer, sempre não, eu paro bastante, mas eu sempre tenho um cuidado de me arrumar mesmo, de fazer a rotina da pele, né? Essa água micelar com vitamina C aqui. Hoje o assunto do vídeo aqui das virtudes é o contentamento através da disciplina da celebração. E eu coloquei lá no Instagram sobre a minha jornada com o contentamento da beleza. Por quê? Porque eu era uma menina, uma adolescente, que me achava muito feia. Eu não gostava do meu corpo, não gostava do meu rosto, da minha boca, achava minha boca muito grande. Eu não era contente, eu não era feliz com quem eu era também, com a minha personalidade. Pronto, o celular descarregou. E aí eu tive que vir pra cá, mas eu terminei de me arrumar. Carreguei só um pouquinho a bateria, tá quase acabando de novo. Daqui a pouco eu coloco pra carregar e termino de gravar. Então, pra eu poder enxergar, me contentar com ser feliz com quem eu era, com quem o Senhor tinha me feito pra ser, tanto com a minha personalidade, entender e encontrar a minha identidade. E com quem eu era fisicamente, eu precisei conhecer a fonte de toda a beleza, de todo o contentamento, de toda a felicidade, que é o Senhor. Essa virtude, ela foi trabalhada muito na minha vida, antes mesmo de eu começar a entender o que era o contentamento. Um livro que me ajudou bastante foi o livro Celebração da Disciplina, que foi justamente... E foi estudando esse livro que eu compreendi que eu precisava ser mais grata por aquilo que Deus fez. Antes de eu compreender quem Ele era, entender Ele como criador, como um artista, um designer, que é perfeito em tudo que faz, antes de conhecer a Deus, eu comecei com... que foi o de entender e celebrar quem Deus era, antes mesmo de entender quem eu era, né? E até mesmo entender quem ele era, apenas ser grato por tudo que ele já fazia. O vídeo é sobre esse contentamento. É a celebração que deve ser feita antes mesmo que haja um contentamento genuíno. E deixa muito claro que toda virtude, como nós já falamos aqui, ó, eles estão chamando ali pelo milho deles. Toda virtude, ela deve ser realmente praticada. Você não tem essa virtude. E mesmo que você diga, eu tenho, ela ainda é muito defeituosa. Ainda há muitos pontos para se acertar. Você não consegue obter uma virtude senão pelo esforço, pela prática, pela disciplina. E isso, não somente os estoicos dizem isso, né? A Bíblia fala sobre isso, sobre essa disciplina. E se nós entendemos que o ser virtuoso é o ser feliz, a pessoa que é virtuosa é a pessoa feliz, vamos encerrar então essa caminhada das virtudes, falando sobre contentamento, sobre felicidade. E é isso. Daqui a pouco eu volto nesse sofá aqui pra gente conversar um pouco mais sobre exatamente o que é o contentamento, através da disciplina, da celebração. Agora deixa eu ir lá colocar esse roncadozinho aqui, é de Fiona deitada, bem aqui, dormindo perto de mim. Venham já. Se eu perguntar pra você se você é feliz, o que é que você me responderia? Ou então, o que é felicidade? Felicidade é ter meus filhos todos comigo, minha família toda reunida, ter muita grana, passar no concurso. Felicidade é o quê? É um sucesso? A posse de algo? De alguém? Aí você diz, se eu tivesse o cargo dos meus sonhos, eu estaria feliz. Se eu fosse casada, eu seria feliz. Se eu tivesse um filho, eu seria feliz. O que é que te faz feliz? De acordo com os filósofos, a felicidade só pode ser alcançada através do equilíbrio e da busca das virtudes. Foi assim que a gente começou essa série, falando sobre essas virtudes, o conceito do que eram as virtudes, como eu cheguei até esse estudo, e que o homem feliz é aquele que se contenta, que tem contentamento, que tem uma vida plena, mesmo não tendo cargos, mesmo não tendo tudo que, para a sociedade, está dentro do padrão de pessoas que alcançaram o sucesso ou a bonança, a prosperidade. Por que felicidade é associada à prosperidade ou ao sucesso?
Quer dizer que aquela pessoa que não obteve um cargo público ou não tem um filho, ou que sua família já não existe mais ao redor da mesa, essa pessoa não é mais feliz por isso? Hoje nós iremos falar sobre contentamento, como eu apresentei já no início, né? Faz a minha skincare ali, o contentamento através de uma disciplina, a disciplina espiritual da celebração. Como toda virtude, nós começamos a falar assim, toda virtude deve ser buscada, ela não é nata, ela não está dentro de você, ela não é natural. Você deve sim se esforçar através da disciplina, da busca constante, do esforço, você vai obtendo essas virtudes. Mas todas essas virtudes ainda necessitam ser contrapostas com os seus defeitos e amadurecidas. O ser virtuoso não é aquele que não erra, não é aquele que está fora dos defeitos, mas é aquele que conhece e reconhece os seus defeitos, trabalha em cima deles e busca sempre obter mais virtude. Quando eu falo de contentamento e quando eu falar sobre celebração, estou falando de contentamento, de felicidade e celebração de gratidão. No último episódio a gente falou sobre a fé. E é muito bom que a gente tenha falado sobre a fé, para que você possa já ter um pano de fundo de alguns conceitos que serão apresentados aqui hoje. Nada do que eu vou falar aqui é baseado na minha experiência, não que eu não tenha vivido isso. Eu até vou falar sobre algumas questões sobre mim que eu já apresentei no Instagram e aqui no início sobre a minha aparência, sobre o meu contentamento, mas também sobre outras situações que apresentam também a mesma temática e a mesma problemática dentro da minha vida. Mas o estudo aqui feito, que eu estou fazendo aqui com vocês e apresentando para vocês, é baseado em duas obras que fizeram grande diferença na minha vida. Uma foi A Plena Satisfação em Deus, que é um livro do John Piper, que ele fala sobre essa felicidade, a busca pelo prazer cristão, como o cristão busca esse prazer através de viver para a glória de Deus. Que a gente vive com prazer, mas esse prazer é em Deus. Essa busca por essa felicidade tendo como objetivo a glória de Deus. E a outra obra que eu acho que todo cristão deveria ler, que é a Celebração da Disciplina do Richard Foster. Foi o primeiro que eu li. E ele fez total diferença na minha vida, do que eu pensava na minha mente e aquilo que eu necessitava realizar no meu coração, que é descer com a mente ao coração. Com certeza você sabe vários conceitos sobre felicidade. Já leu em várias teologias, em livros de autoajuda, você já leu tanta coisa na sua vida, de psicologia, sociologia, filosofia, a própria Bíblia, e tá tudo aqui na sua cabeça sobre felicidade, e você todo dia faz escolhas erradas e pensa, cara, eu não sou feliz. Tá faltando tal coisa para eu ser feliz. Tá faltando tal área da minha vida e aí sim eu vou ser feliz. Mas, Miley, o que é felicidade segundo a Bíblia? Felicidade, segundo a Bíblia, é, primeiro, você ter paz com Deus, ter um coração em paz com Deus, e para isso você precisa ter fé, porque você conhece a Deus e descansa nele. Outro ponto, felicidade segundo a Bíblia é você confiar em Deus, você está satisfeito em Deus apesar das circunstâncias, e para isso você precisa de fé. É por isso que Deus tocou no meu coração de trazer fé antes do contentamento. Eu ia fazer isso e depois falar de fé, ou encerrar com fé, mas não, o Senhor trouxe contentamento depois de termos trabalhado fé, ter apresentado fé no vídeo anterior. Experimentar a presença de Deus. E essa presença, ela é a fonte suprema de toda felicidade. É viver no temor do Senhor. E a sabedoria nos aponta isso, né? Que sabedoria o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Eu sei que você vai levantar a seguinte discussão. Miley, não há felicidade. O que há são momentos alegres. E aí você vive momentos alegres. A festa do seu filho de 5 anos. Você passou naquele cargo tão desejado. Você conseguiu comprar aquele carro que você tanto queria. Você conseguiu casar. Você arranjou aí uma pessoa, se casou com uma pessoa que você tanto ama. E quando termina o dia, ou quando as coisas vêm na sua cabeça, você pensa assim, cara, mas se tivesse mais uma coisa... Sabe, você não está contente, você não está satisfeito. Sabe quando você termina um banquete, uma comida, e você diz assim, estou satisfeito. A pessoa que ela é compulsiva, ela nunca fica satisfeita. Só que já tem muito.
e já tem muita comida, ela já comeu muito. E ela nunca está satisfeita. A plena satisfação em Deus só vem quando você tem o muito. Mas aí, o muito que você tem, às vezes, não é Deus. Porque Ele basta. Teresa d'Ávila diz que quem tem Deus tem tudo. É como tá cheio, sabe? Cheio, que você tem que abotoar o botão da calça e dizer: estou satisfeito. Ter a Deus é isso, não precisa de mais nada. Por isso que o salmista no Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. A pessoa que ela tem uma compulsividade, ela pode estar cheia de bens, ela pode estar cheia de tudo, mas ela não está satisfeita. Falta algo, porque ela não é contente, ela não é feliz. Talvez você seja assim, alguém obeso de muitas coisas, muitas bênçãos. O Senhor tem derramado sobre você, isso não é ruim, tá? Isso não é ruim. Ele derramou sobre você tantas bênçãos, você tem filho, emprego, você tem um carro do ano, você tem um status, você tem um cargo público tão desejado. Eu sempre falo isso porque é uma das coisas mais, assim, mais buscadas pelos jovens, né? Porque é algo palpável, é algo seguro. Mas parece que quando a pessoa consegue aquilo que ela tanto quer, não satisfaz. Vão trazer essa felicidade. Não, mas não é isso aqui agora. Não, o plano é outro, é esse. Aí você diz: não, mas isso aí não é felicidade, Meli, é sucesso. E o que é o sucesso para você? Alcançar o quê? Onde vai terminar? Às vezes o sucesso para uma dona de casa que não tem tanta ambição como você ou como eu, é simplesmente terminar o dia com todas as tarefas feitas e ela sentar na sua rede e dizer: consegui. E ela levantar suas perninhas, colocar dentro da rede e se sentir tão feliz. Isso é sucesso. Às vezes o sucesso não vem com glamour. A palavra de Deus diz que essa felicidade, ela não está nos bens, na aparência de um sorriso. É uma alegria no coração, uma satisfação plena. Plena por quê? Porque não precisa de mais nada. Mas como eu vou fazer isso? Como é que eu vou conseguir chegar a essa satisfação plena? E está errado eu buscar a satisfação plena? Não, não está errado. De acordo com John Piper e o pensamento reformado, nós somos feitos para a glória de Deus e para ser feliz, né? Que é gozá-lo para sempre, é aproveitar de Deus e ser feliz na sua presença. E Deus tem prazer em fazer você feliz, mesmo que isso te custe algumas tristezas. Vamos para os 4 pontos para entender que esse contentamento vem através de uma disciplina, a disciplina da celebração. Aprendi a viver contente em qualquer circunstância ou qualquer situação. Quem está falando isso é Paulo. E Paulo estava numa situação maravilhosa. Ele tinha alcançado o sucesso do seu ministério. Seu ministério era maravilhoso. Paulo é o apóstolo com maior sucesso na sua carreira. Paulo estava preso. Aí você pensa: meu Deus, o cara tá preso, mas que sucesso é esse, cara? Mas ele estava preso porque alguns pastores líderes aqui são corruptos, não, tá? Paulo estava preso justamente por aquilo que talvez um cristão deveria ser preso. Porque ele estava pregando o evangelho de verdade e contrariando os políticos da época, que era o Império Romano. Paulo estava preso e ele era comissionado por Deus a ir aos gentios e pregar esse evangelho de arrependimento aos gentios. Ele foi preso e ele escreve, né, essa carta aos filipenses, à igreja de Filipo, e ele escreve para eles terem alegria. Ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Ele diz: olha, eu estou quase mandando você se alegre, rapaz. Eu estou preso e eu estou feliz. Eu estou feliz demais. Eu alcancei o sucesso. E a gente quer o sucesso, às vezes, que o outro diminui e a gente cresça, né? Imagine, João disse que importa que Cristo cresça e eu diminua. Paulo alcançou esse sucesso. Preso. John Piper disse que Deus é mais glorificado quando nós somos satisfeitos nele. E quando ele é glorificado, eu até falei, você aguentaria Deus ser glorificado no seu fracasso? Pois é, a gente acha que Deus ele está só no nosso sucesso.
Mas se ele não me trouxer a felicidade, como ele está acabando de dizer, se ele quer que eu seja feliz, mas às vezes o seu fracasso é a sua felicidade. Às vezes, o caminho da tristeza, como diz São João da Cruz, o caminho do não é o caminho do sim, né? O caminho do não ser é o caminho do ser. Às vezes, aquilo que te trouxe tristeza, uma frustração, te impulsionou a ser melhor e a buscar algo ainda maior e melhor. E aí você encontra a verdadeira felicidade, porque você está satisfeito. Talvez aquilo que fosse o teu sucesso agora te levasse a uma soberba e você sempre ia querer mais e nunca conseguir compreender o valor daquilo. Bom, eu entendi que eu preciso reconhecer que o contentamento, o primeiro ponto é reconhecer que o contentamento está em Deus e não nas circunstâncias. Quem fala isso é Paulo. Paulo está dizendo isso, que ele está preso e ele sabe viver contente em qualquer circunstância, em qualquer situação. O segundo ponto é cultivar a disciplina da celebração. Você só pode obter alegria buscando alegria. Só pode ter felicidade sendo um sujeito feliz. E se minha felicidade ela não pode se basear apenas pela situação ou pela a circunstância, então se a circunstância for adversa ou ela não estiver tão feliz assim, e não estou dizendo que você não pode resmungar, no sentido de dizer assim, pô, aconteceu uma coisa triste, alguém morreu, você dizer, sabe, você ficar triste com aquela situação, você pode ficar triste, é seu direito, você é um ser humano, você tem emoções, sabe, ok, mas toda coisa ruim tem seu lado bom também, que você tem um Deus que está com você. O segundo ponto é regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Quem disse isso foi Paulo, também no mesmo capítulo, Filipenses 4. Olha, independente do que aconteça, se alegre. Eu digo outra vez, se alegre de novo. Não é só se alegre uma vez, não, se alegre uma, se alegre duas. Eu conheci uma irmã uma vez, uma igreja muito simples, e ela estava sempre sorrindo. Ela estava sempre festejando, ela estava sempre sendo grata por tudo. Às vezes eu até achava que era tóxico, porque ela sempre estava feliz. Só que eu, que já era amargurada demais, jovem, ela já mais idosa, e ela sempre estava feliz, ela sempre estava contando os causos dela, ela sempre estava falando de Cristo, e ela passou por tanta coisa, mas ela sempre esteve feliz. Regozijai-vos no Senhor, alegre-se no Senhor. Isso é um exercício, porque às vezes você anda com a cara emburrada, você já tá com ruga, a sua cara já tá assim, você vai orar, você já faz, Senhor, celebre as coisas boas, cate aí no seu dia, tem coisa boa acontecendo. Aí você diz, mas eu posso agradecer então pelo meu cargo? Agradeça pelo seu cargo, agradeça pelo seu casamento, agradeça pelo seu filho. Mas tá dando negócio, tá meio ruim aqui. Agradeça. Tenha o hábito de agradecer, de celebrar. E, se possível, se você quiser fazer um jantar de celebração, um café de celebração, um chá de celebração, um biscoito de celebração, uma água de celebração, faça. E compartilhe essa celebração com outras pessoas. A gente compartilha, às vezes, nossas angústias e amarguras. Aí tem gente que diz assim, não, eu não quero falar da minha amargura. Também é necessário falar. Os dias amargos e tristes são um contraste para os dias felizes. É falar daquilo que passou e dizer, olha, passou. É contrastar mesmo, contraste. Digo, olha, aconteceu assim, 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 mas eu me alegro no Senhor. Terceiro ponto, abandonar os ídolos da comparação e da cobiça. Nesse terceiro ponto, eis uma história. Eu vivi me comparando. Né? Comparava com quem? Com os meus irmãos, que eles eram mais extrovertidos que eu, porque eu sou introvertida. Eu falo muito, mas eu falo com quem eu tenho proximidade. Eu sempre falei muito, muito e muito rápido, mas a ponto de externalizar isso é quando eu me sinto confortável e eu passei por uma grande transformação também da minha personalidade, da minha identidade. O fato é que eu me cobrava, me comparava, e isso é fruto também de uma cobiça. Você quer ter o que a outra pessoa tem, não é inveja. Tem diferença, que a inveja ela quer derrubar a outra pessoa, eu não queria derrubar ninguém, mas eu cobiçava. Eu queria ter a desenvoltura do meu irmão, da minha irmã. Eu queria ter a beleza das minhas amigas. Eu cobiçava. E isso causava uma comparação. Eu dizia, eu não sou assim. Ai, será que se eu fizer desse jeito aqui eu vou ficar tão bonita quanto ela? Mas não, por quê? Porque ela é ela e eu sou eu.
E você talvez compare a sua vida com a da sua amiga, o seu casamento com o da sua amiga ou do seu amigo, ou talvez você compare o salário que você ganha, você compare até mesmo a vida espiritual da outra pessoa. E você diz, eu não sou tão crente quanto, porque eu já cheguei a dizer isso. Eu já cheguei a dizer, olha, eu não sou tão crente, eu sempre me achei não tão crente quanto as outras crentes, né? O meu linguajar, meu jeito de me vestir, meus gostos sempre foram mais peculiares, estranhos. Eu demorei a entender de que Deus havia me feito estranha. Eu até falei isso no Instagram. Então eu vivi me comparando. E isso são ídolos. Porque essa comparação é para agradar alguém, que pode ser o seu próprio ego, como pode ser algo até mesmo da infância, seus pais, a um relacionamento, um namorado, agradar uma liderança, agradar ao patrão, agradar ao marido, agradar aos filhos, para ser reconhecido como uma boa mãe. E aí você acaba se tornando infeliz porque você não consegue alcançar o sucesso e o parâmetro que você estipulou, que você acha que a outra pessoa está colocando, ou até mesmo que exista, né? Um padrão aí dos seus pais, um padrão do seu namorado, do seu cônjuge, dos seus filhos, ou do que as pessoas acham que é ser uma boa mãe. Também tem isso, né? E aí você vive se comparando e cobiçando e infeliz porque você não consegue alcançar aquilo que você colocou no seu coração. E você vive uma idolatria, porque a sua vida toda se volta para isso e nunca consegue satisfazer. Porque o ídolo não consegue reter essa adoração, então ele quer mais e mais. A luta contra o pecado, é o que o John Piper disse, a luta contra o pecado é uma luta pela busca dessa alegria em Deus. Porque enquanto o pecado ele está te colocando uma falsa alegria, através dessa busca incansável de saciar a vontade do seu ídolo, a alegria plena em Deus satisfaz a Deus e a você, porque ela preenche, não falta. O pecado sempre tem algo a mais, você vai buscar mais. Em Cristo ele dá o mais, porque ele se dá a você, ele se deu a você o suficiente ou mais que suficiente. Abandonar os ídolos da comparação e da cobiça. Eu abandonei no momento em que eu me rendi a Cristo. Eu vivia essa comparação, eu vivia as neuroses, e causava em mim ciúme nos meus relacionamentos por conta da insegurança de que eu não conseguia agradar, de que eu não conseguia, eu precisava manter esse relacionamento, às vezes mesmo nem para mim, mas para a sociedade, ou sei lá, para ter a pessoa perto de mim. Causa em você uma dependência emocional e tantos males, porque o pecado ele não consegue se saciar e vai puxando outro e outro e outro. E eu me rendi a Cristo, não no sentido de salvação, porque eu já era salva, eu já tinha consciência, já vinha andando com Deus, mas eu me rendi de entregar os meus ídolos. Sabe, tem uma passagem que me pega muito, eu sempre fiquei muito cabreira com ela, que é a passagem que Raquel está fugindo do seu pai, Labão, dos empregados, dos seus capangas ali, seus servos, e ela senta em cima de um ídolo que ela levou da casa do seu pai. E ela esconde e leva, sabe? E muitos de nós estamos fazendo como Raquel, sentando em cima dos ídolos e dizendo, não, tá tudo bem, tá tudo ok. E quantos ídolos ainda tem aí guardado no seu coração? Você está sentado aí, escondendo de Deus, dizendo, cadê os ídolos? Cadê? O que foi que você levou aí? O que você trouxe? Sabe? Então eu me entreguei tudo que eu tinha diante de Deus e eu disse, eu não quero mais ser essa mulher que resmunga, se compara ou cobiça. Eu quero ser plenamente cheia, satisfeita em Deus. O quarto ponto é praticar a celebração comunitária. Se você compartilha suas amarguras, por que não compartilhar suas felicidades? Tem uma coisa que eu acho linda, que eu digo para você que estou sentindo muita falta de fazer. Vá para o círculo de oração. Ou vá para a reunião de oração da segunda-feira na sua igreja. Aquela reuniãozinha que dá 3 irmãzinhas, pronto. Vá para aquela reunião em nome de Jesus. Aquela reunião você vai descobrir que a sua vida não é tão ruim e que a sua vida também é maravilhosa e que a sua vida precisa também melhorar um pouco. Você tem que aprender a celebrar. Porque o que aquelas mulheres do coque, ou esse é um termo pejorativo, né? Bem estereotipado, mas o que aquelas mulheres em oração, donas de casa, simples,
elas fazem oração naquele lugar, nada mais é do que celebrar a presença de Deus, celebrar a graça de Deus na vida delas, buscar o amado, buscar o Espírito Santo juntas. Aquilo é tão verdadeiro. Ismael, o culto é maravilhoso, mas a oração, eu digo isso porque eu ia com a minha mãe, eu gostava muito de pessoas mais velhas, né? De estar com os mais idosos. E a minha mãe, ela me levava para as orações de segunda-feira, às vezes para as orações em outras igrejas também. E eu gostava porque elas compartilhavam o dia, então as suas vitórias e os seus pedidos. E eu ficava vendo o quanto aquelas mulheres amavam a Deus, sabe? O quanto aquelas mulheres, elas cultivavam esse jardim de virtudes. E eram mulheres comuns, normais, não eram super crentes, não eram mulheres comuns, mas cheias de uma alegria, de um brilho, de um viço que não vinha delas. Vinha daquelas a qual elas apontavam e falavam ali naquela oração. Eu quero ser essa mulher. E lá elas celebravam, compartilhavam e diziam, agradeciam, tinham os agradecimentos e os pedidos. E elas pediam pelas suas famílias, por questões, e agradeciam também. E quantas eram só gratas e diziam, não, só quero agradecer. E diziam. Testemunhavam ali coisas que o Senhor tinha feito e eu via o quanto eu queria aquilo. Eu queria muito mais aquilo que elas tinham de gratidão do que ter um status de ser crente, né? Foi ali que eu aprendi que eu não era realmente como as minhas amigas crentes que usavam saias rodadas. Eu até tentei usar saias rodadas, mas eu era só uma mulher comum e eu queria ser agora aquela mulher comum, sabe? Eu tenho um poema que diz assim, eu não quero sucesso, amor, eu quero deslumbramento. Deslumbrar-se com esse Deus e celebrar quem Ele é, a sua criação, aquilo que Ele fez em mim, o que Ele faz todos os dias, que apesar de tanta coisa ruim no mundo, você se alegra no Senhor. A felicidade e o contentamento vem quando você consegue compartilhar a sua felicidade sem desejar ou cobiçar a felicidade alheia e se alegrar com o outro. A maturidade, eu até escrevi isso no Instagram, é quando você consegue ver tudo isso e que Deus é tão bom na minha vida e na vida do meu irmão e eu consigo compartilhar isso com ele e ouvir ele compartilhar comigo sem me causar nenhum tipo de inveja. Praticar a celebração comunitária da fé é alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Quinto, viver na esperança de um reino vindouro. Quando você olha para cá, quando você olha para os fatos que estão acontecendo, para esse mundo se acabando em tanta criminalidade, em tanta corrupção, tanta injustiça. Quando você olha para todos os fatos que acontecem com as mulheres todos os dias, você pensa, meu Deus, não há como se alegrar, mas nossa esperança não é que um governo venha e faça todo mundo feliz, um governo que seja evangélico e faça todo mundo feliz, não. Quem é crente de verdade já tem um reino, já tem um rei, e um rei num reino invisível. Quem é crente de verdade, quem conhece o rei, sabe que ele governa e sempre governou. Porque a esperança é um reino vindouro que já se faz no nosso coração. E o nosso coração se alegra dessa felicidade, se enche dessa felicidade de que nesse reino vindouro ele vem nos buscar. Ele vem nos buscar na sua presença a plenitude de alegria, à sua direita há delícias perpetuamente. Salmo 16 e 11. E aí o John Piper diz que todo deleite terreno aponta para o gozo supremo em Deus no céu. Que tudo aquele, sabe, todo detalhezinho da sua vida, esse cargo que você conseguiu, esse casamento que você conseguiu, essas coisas pequenas também, como por exemplo, fazer um arroz gostoso para o seu marido, para os seus filhos, conseguir planejar uma festinha de aniversário para o seu filho, ver o sorriso de uma criança, a chuva caindo do céu, o cheiro de café, essas coisas, esses deleites pequenos, demonstram um pouquinho da felicidade, um pouquinho, só um pouquinho,
um vislumbre da felicidade que nos aguarda em Cristo, que nos aguarda em Deus, em um reino vindouro, que se faz aqui, agora e daqui a pouco, na plenitude que nos aguarda, que nos espera. A suficiência para hoje é de celebrarmos continuamente os pequenos feitos do Senhor na nossa vida e quem Ele é. Essa celebração, ela antecipa essa glória, ela antecipa essa alegria eterna. Juntos a gente pode entender que essa alegria, ela não é um luxo que só tem quem conseguiu determinado cargo, quem conseguiu casar, ou quem conseguiu alcançar um sucesso. Não. Alegria é uma disciplina que pode gerar uma plena satisfação. Porque você agradece todos os dias, você tem fé suficiente para acreditar e você conhece a Deus. E isso nos faz viver para a glória de Deus, mesmo quando a situação não é tão boa. Bom, encerramos. Eu espero que você tenha sido edificado. Espero que você saia dessas virtudes feliz por tudo que o Senhor tem feito na sua vida. Compartilhe sua alegria. Coloque aqui qual foi o motivo de maior alegria na sua vida, pra gente celebrar junto com você. Não esquece de se inscrever no canal, me seguir lá no Instagram. E não parou por aqui não, tá? Vem mais coisa por aí. Eu te espero nos próximos vídeos.